Salve, salve, galera! Eu sou o Adriano Meirinho. E eu sou o Thiago Zaninotti. E você está no Barra Root, o podcast raiz da Cellcoin. Ao longo dessa primeira temporada, você vai entender um pouco sobre os primórdios da internet e as raízes que moveram a sociedade para o que a gente é hoje. E hoje, no episódio 3, para começar com o pé direito, a gente tem aqui... Danilo Vitoriano. Que é programador, professor e comunicador. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado aí, galera. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ó, o Danilo, ele é aquele programador raiz, né? Começou 15 anos, aos 15 anos de idade, estagiando em agências, né, de propaganda. Mais de uma década foi publicitário, criativo, tal. Foi programador, sentou do outro lado da mesa, né, trabalhando como programador. Mas aí você fez uma transição da carreira, né? Plot twist radical. Plot twist Saiu radical. da comunicação, da criação, da publicidade e foi seguir carreira de programador. Exato. Na pandemia ele se reinventou de novo, acabou fazendo um podcast, o Developers Life, né? E eu acho que ele, só de ter feito o Developers Life, para mim já é raiz. Em 2023, pelo segundo ano consecutivo, teve reconhecimento pela Gamma Academy como um dos 50 programadores a ser seguido. E o projeto mais recente aí, Devs 40 Plus, que é uma iniciativa aí para inserir programadores. Essa é uma boa iniciativa para você, né? Bom, para nós, né? Para todos nós. É a nossa iniciativa aqui. Novamente, muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, gente. Valeu demais aí. Valeu aí pela apresentação também. Vamos bater esse papo aí legal. Não tanto sobre programação hoje, né? Diferente hoje, um pouco diferente. Com certeza. E Danilo, eu sei que a gente teve várias modas aí dos últimos 25, 30 anos pra cá, modinhas, ferramentas, né? Cursos, tudo. E eu queria entender um pouco o que mudou no marketing de conteúdo de 20 anos pra cá. Massa. Bom, primeiro que eu achei muito legal a gente poder falar disso, porque em geral quando eu venho participar de algum lugar, algum bate-papo, a gente só fala de programação, né? E... bem lembrado aí, né? Primeiro que assim, eu conheço o Meirinho desde a época, antes de eu começar a estudar, né? Meirinho que me ajudou muito a entender de programação. A gente trabalhou aí juntos em mesmas empresas aí atrás, mas a minha formação original é de comunicação, né? Então eu acho que assim... marketing de conteúdo, acho que esse termo nem existia muito há 20 anos atrás, mas a gente estava ali com o começo da web 2.0. Eu acho que foi a primeira sacada de marketing e compartilhamento de conteúdo. Eu lembro perfeitamente, eu trabalhava numa pequena agência de propaganda ali na Faria Lima, em São Paulo, e ela atendia contas de surf, marcas de roupas de surf, coisas assim. E aí chegou um senhor, falou assim... eu era o jovem estagiário lá que ficava mexendo no Photoshop, fazendo os anúncios. Ele falou, você ouviu falar de um negócio que chama Blogger? Eu falei, não, o que é isso? É um lugar onde as pessoas vão na internet, elas escrevem sobre o dia a dia dela e as outras pessoas vão lá e comentam. Eu falei, cara, que genial isso. Porque até então a internet não tinha essa via de mão dupla. O 2.0 era... exatamente eu poder participar da internet. Só quem estava na internet era um grande site, um portal, um jornal. Você lia a notícia e acabou. Não tinha um reaction, né? Muito menos, não tinha nem comentário. Então, há 20 anos atrás, eu acho que os blogs, essas redes sociais, né, começaram a dar oportunidade para as pessoas fazerem marketing na rede social. Mas... o que mudou muito de lá para cá, né, nessa sensação, nesse sentimento, né, nessa evolução do marketing, além de inúmeras redes sociais que a gente tem hoje, foi a mudança da verba de marketing. Há 20 anos atrás, a empresa, qualquer empresa, as pequenas empresas elas até não investiam, não tinha como investir em marketing sem ser o boca a boca, né? Você tinha no máximo o panfletinho, aquele marketing local, né? A pequena empresa ela nem chegava na internet, mas as grandes empresas, 50% da verba dela era TV, rádio, jornal, revista. Um anúncio de revista era muito caro. Outdoor, né? Hoje em São Paulo é até proibido ter outdoor. Acabou, chama mídia extensiva, né? Não existe mais, né? Você tem os abrigos de ônibus, ainda tem algumas marketing coisas. Direto, né? Enviar cartas. Enviar carta, né? Tinha várias outras estratégias, mas essa verba ela mudou.
a verba de TV para muitas empresas parou de existir, outra para muitas nem existiu, né? E nunca chegou a existir. O jornal, a revista, acabou. O marketing direto, a mala direta, a carta, a correspondência, acabou. E essa verba começou a migrar para a internet. Então, primeiro foi migrando para o famoso banner. Aí foram tendo os portais mais especializados, né? Porque um banner era tão caro quanto um anúncio de revista. Perfeito. E aí, com essa coisa das pessoas cada vez se desenvolvendo mais nessas redes sociais, eu tendo um blog que conversa com um monte de gente, pô, eu quero falar no meio desse blog aí. Rola eu fazer um post? Rola você escrever um post falando sobre mim? Rola no teu Fotolog você postar uma foto do meu serviço? O grande Fotolog, né? O grande primeiro Fotolog. Instagram. Né? O Instagram root, Flogão. né? O Instagram root, onde você tinha Instagram direito raiz, a 10 comentários. 10 né? comentários, né? A gente não evoluiu muito, a gente continua na rede social postando foto pra ganhar biscoito, né? Sim, com certeza. Like, comentário. Like, essas coisas, né? Mas a verba começou a mudar, então ela começou a sair desses veículos tradicionais, passou pela internet em termos de portais, anúncio, banner, sites patrocinados e também anúncios pagos, né? O anúncio que você paga para estar no Google, para aparecer no Google, né? A tua verba começou indo ali. Então, eu que trabalhei muito tempo nesse segmento, eu comecei a ganhar espaço quando a verba veio para esse pessoal que a gente conseguia dividir a verba menor em vários canais, que era a internet. E depois começou a sair da internet para o marketing de conteúdo. Eu comecei a falar direto com a pessoa que criava o post, que criava uma foto no Instagram, que escrevia um portal de notícias, um blog, né? Quantos blogs não surgiram sobre moda, sobre tecnologia, de pessoas que iam lá e escreviam. Hoje a gente tem os canais no YouTube, né? Então eu acho que essa verba ela foi migrando. Eu acho que essa é a grande diferença de 20 anos para cá. Assim, não sei se vocês concordam com isso. Essa verba vindo de internet e depois de internet para os criadores de conteúdo. Faz sentido? O que mudou na tecnologia de 20 anos para cá, né? Porque a gente estava numa época de internet de escada, o celular, quando existia, era apenas para fazer ligação. Depois a gente vem com SMS, enfim. Não, e eu ia só adicionar, assim, teve um período de transição em que aqueles profissionais do marketing tradicional estavam no meio da transformação para esse marketing digital, né? Tem até uma piada, que é a história da agente de marketing fazendo um anúncio para a revista e queria saber como pegava o cookie da revista, né? Como que você tava um cookie num cartaz, entendeu? Então, assim, essa transformação foi porque existia o profissional padrão lá, offline, né? Isso. Essa transição pro online e a tecnologia. E complementando, foi isso também que acabou te colocando como um programador, adicionalmente? Total, não, essa pergunta é perfeita, assim, porque tem um determinado momento na minha carreira, né, que a gente não comenta muito, mas por que o Danilo saiu da propaganda e ele foi para a área de tecnologia? No meio desses 20 anos, a gente tem aí 2010, 2012, né, 2013, está fazendo 10 anos aí. Surgiram os smartphones e essa foi uma grande disrupção na tecnologia e no marketing, porque a gente para de consumir conteúdo sentado na nossa mesa e a gente está consumindo conteúdo e conversando e resolvendo problema e trabalhando em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Em qualquer momento. E eu comecei a perceber que esse estava sendo o interesse mais genuíno das empresas e das pessoas. Era nesse tipo de comunicação, a comunicação o que a gente chama de mobile, né? No celular ali, eu quero fazer tudo no celular. Essa entre-safra, esses 10 anos no meio aí dessa jornada, né, de internet, com a chegada dos smartphones, é onde se popularizou, por exemplo, 2009 foi lançado o iPhone 3. O iPhone 3 foi o grande iPhone que popularizou no mundo inteiro, né? Foi um iPhone que já vinha com câmera para vídeo. Era um iPod com câmera e telefone, né? E aí, junto disso, vem o lançamento do Android, que aí permitiu que o sistema web fosse para qualquer outro fabricante, né? Então, a gente perde a BlackBerry, que estava começando a invadir, já estava consolidada, né? Acho que a BlackBerry foi a primeira que consolidou a gente acessar a internet no celular de forma... Quase um Twitter, um Twitter pré-histórico, né?
Você com tinha um poucos- teclado inteiro e você tinha um Você mouse fazia no Eu tinha um celular. mouse, era Mouse, grande é. demais. Aí olha como é que isso faz mudar a tecnologia. Nas minhas aulas que eu dou de programação, eu estava comentando isso essa semana. Esse intervalo ali entre 2010 faz com que a gente passe a criar sites responsivos. O mesmo site que a gente criava para a web, agora ele tem que funcionar naquele tamanhinho pequenininho. É porque nessa transição, eu lembro também, a gente abriu o Chrome o Chrome, um navegador no celular e falava, meu Deus, e abriu o site normal, o site Era o size brilhante. oversized, né? É. Aí você falava assim, nossa, eu tô navegando, Mas né? era horrível a Era experiência. horrível, né? Aquelas Todo vezes mundo dava sabia que era zoom. horrível, mas todo mundo ficava um pouco quieto, porque Porque, nossa, já era um conseguindo baita de um navegar, avanço, exatamente, né? E isso faz surgir, por exemplo, a profissão do UX designer. Alguém agora pensado ali para como é que eu vou colocar essas informações? A gente já vem desse conceito de que a gente está criando páginas na internet. Páginas vem de páginas da revista. A gente verdade. usa o mesmo template, o mesmo formato de uma editoração para revista na internet, né? O cabeçalho, a forma que os textos estão ali. E agora que o formato é pequeno, como é que funciona? Então eu preciso transformar essa mesma informação que é exibida numa tela grande, numa tela pequena. Eu preciso ter um profissional que não pensa como se aquela página fosse ser impressa, mas como se essa página fosse não ser clicada com o mouse, agora é com o dedo, né? Eu não tenho o efeito de passar o mouse por cima, é com o dedo. Olha como é que vai mudando a percepção e a interação. E as empresas estão olhando no marketing de tipo, como é que eu faço a pessoa comprar aquilo naquele dispositivo? Ela não tem o mouse por cima, o tamanho tá pequeno, como é que eu vou fazer que ela clica naquele botão e compra a coisa que eu tô vendendo, né? O X-Writer também, que é para poder escrever, ter Para um poder esse de tipo de síntese, informação né? ali, né? E eu comecei a ver tanto essa coisa acontecendo, né, de ir para o mobile, que as redes sociais, elas ganharam um espaço muito grande, porque elas eram o que oferecia até a melhor experiência, até melhor do que você tá dentro de um navegador, acessando o seu site, não o site da Cellcoin, não o site da Root, mas um site que você acessava e ele não estava tão bom. Agora, a rede social, ela já era pensada, né? O Twitter, ele surgiu pensado para o mobile. Sem O dúvida. Twitter eu entrei no Twitter em 2008. Então o Twitter ele já funcionava preparado para a internet ali. E eu comecei a ver que cada vez mais dentro daquelas redes sociais tinha cada vez mais pessoas tendo destaque. Sejam pessoas, digo, físicas, que mesmo que criassem um blog ou que gerasse conteúdo, ou empresas fazendo coisas muito geniais já naquele segmento de rede social, de mobile. Aquilo me fez olhar para a propaganda com uma certa tristeza, porque para comunicação, para o marketing, porque eu via ainda muita gente assim com propaganda pensando em grandes campanhas, aquele filme publicitário que vai ganhar um prêmio em Cannes, né? Porque foi isso que me fascinou na propaganda. Eu era moleque, eu adorava ficar vendo na televisão, eu gostava de ver comercial. Margarina. Aqueles comerciais, aquela música comercial do Quero Ver Você, que aí você chorava no final de 30 segundos, né? Aquilo ali estava acabando. Quem estava gastando dinheiro com aquilo ali estava deixando de se comunicar com o pessoal que estava dentro das redes sociais e que estava chegando no celular. Isso me leva para a próxima pergunta, que eu não sei se é o tema que você vai entrar. Eu já vou fazer para você para não dar um spoiler aqui antes da hora. Pois não. Que é você percebendo essa mudança natural, né? Porque você como comunicador, você foi vendo, pô, o pessoal está começando a se comunicar, talvez num linguajar mais popular, com a linguagem mais trivial do dia a dia. Sim. E aí veio a pandemia. Sim. E aí você deu uma parada, que você estava, né, no seu dia a dia, veio a pandemia, deu uma provocada em você para, de repente, começar a criar conteúdo para a internet. Mas até chegar na pandemia, isso ainda teve muito tempo ainda. Mas ainda nessa pergunta, porque você foi vendo essa mudança de patamar, né? Eu imagino que, lógico, isso não foi num dia para o outro, né? Você foi vendo essa mudança do linguagem. Eu nem sei quando eu percebi que eu percebi isso, na verdade. E quando você finalmente realizou e começou a produzir conteúdo, foi vamos dizer, uma mudança na sua vida. E aí eu vou adicionar, complementar aqui com uma pergunta que eu estava discutindo outro dia com o Meirinho, que é: quão saturado está esse mercado de criação de conteúdo, já que você está falando aqui que foi uma crescendo, né? Ele foi aumentando e hoje a gente parece que está em todo lugar. Todo mundo é influencer, todo mundo está fazendo conteúdo, todo mundo escreve Twitter, textão, os links. Né? Ele está saturado ou só está começando? Eu acho que tem várias percepções aí, né? Quando
quando eu olhei que estava acontecendo essa coisa da invasão das redes sociais, do conteúdo das redes sociais, eu imediatamente percebi que a questão de a gente migrar do desktop, né, para o mobile exigia muito mais tecnologia do que publicidade e marketing. Então foi aí que eu fiz essa mudança de carreira, de ir para a programação, porque eu vi que se eu aprendesse o lado da tecnologia, ia ser muito mais útil no marketing. Perfeito. O marketing ele ia cada vez depender mais de tecnologia, porque a propaganda estava cada vez menos impressa, menos cinema, menos prêmios e TV, para mais rede Responsiva, social, né? como é que isso vai aparecer na tua tela, como é que essa pessoa vai clicar, porque hoje a gente já tem números que a gente usa muito mais a internet no celular do que no desktop. Então, tudo vai passar, aliás, tudo passa pela internet, né? Ali já era a consolidação da internet, mas num meio portátil. Então aí que eu falei, não, eu vou focar mais na minha área de web design, mais de programação, só que ainda assim eu não foquei 100% nisso. No meio desse caminho eu fui fazer uma pós-graduação, aí sim em cinema e vídeo, porque a internet já estava consolidada no mobile e aí veio o recurso do vídeo com muito mais força. Já a foto já não era tão interessante, a gente tinha o vídeo, né? A explosão dos canais no YouTube, do conteúdo em vídeo. Então aí aprender a linguagem de som, de cinema, fotografia, isso me ajudou muito numa percepção de que eu ia trabalhar com isso também em comunicação, mas a hora que eu acabei a pós-graduação eu falei, não vai dar para viver disso. Aí que eu foquei total em programação. Só que eu sempre tive os meus perfis nas redes sociais. Sempre compartilhava o meu dia a dia, ganhava ali, batalhava pelo meu biscoito diário, né? Postava uma foto lá, aquela coisinha. Hoje eu tenho grandes amigos que eu tenho quase há mais de 20 anos que eu conheci por blogs. Eu falava que eu tinha um blog miguxo, né? Oi, hoje eu fui no podcast da Seu Coin. Nossa, que legal, tá. Aí vinha um amigo e comentava para eu ir lá no blog dele e comentar também, né? Que é o que a gente faz na rede social até hoje. Só que isso nunca era muito levado a sério. Era uma profissão. Não era uma profissão, era um hobby ali, um passatempo. Quando a gente chega na pandemia, eu fui privado, como a grande maioria de nós, de a gente fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer, de se encontrar com as pessoas, por mais que a gente ficasse dentro de um celular, a gente tava ali conversando com as pessoas, mas dentro do celular falando com um punhado de outras pessoas, né? E eu comecei a sentir muita falta disso. E vendo tudo que estava acontecendo, né? Um monte de gente morrendo, principalmente aqui no Brasil, foi super complicado. Eu falei, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Porque eu tô aqui trabalhando, tô vendo um monte de gente perder seu emprego, um monte de emprego que a gente estava vendo que talvez nem ia existir mais, porque Fato. é remoto agora, todo mundo vai ser descentralizado, vão ficar offline. Começou aquela digitalização das empresas. A né? digitalização. Todo mundo correndo pro digital, né? Quem não tinha feito nos últimos 10 anos fez em um mês, né? Em um mês, né? Então você tinha uma exigência muito grande de profissionais na nossa área de tecnologia. Eu falei, bom, o que eu sei fazer? Comunicação, propaganda, marketing. Consigo falar disso? Eu estudo isso atualmente? Não. Mas é uma habilidade que eu tenho e eu uso ela quando eu preciso. Agora, o que eu estudo? O que eu pesquiso atualmente? Programação, escrever código, fazer sites, fazer sistemas. Então, eu vou tentar falar isso que eu sei. Será que vai ajudar alguém? Por quê? Tô vendo aqui um monte de empresa precisando de contratar um monte de gente porque ela precisa transformar toda a empresa dela em online agora. Tem um monte de gente perdendo emprego porque tá trancado em casa ou foi dispensado, trabalhava em um restaurante, fechou, trabalhava em algum lugar e não tem mais esse emprego. Será que se eu conseguir ensinar essas pessoas a aprender programação, elas não vão vir para essa área e vão preencher essas vagas? Então aí eu comecei a fazer essa criação de conteúdo na pandemia, tentando ajudar as pessoas. Hoje, eu acho que não é que está saturado.
Eu acho que a gente precisa de boas ideias e bons conteúdos. Entrar e fazer a mesma coisa, aí é modinha. O que eu mais vi na minha carreira foi gente começando a criar conteúdo e parando de criar conteúdo, né? E aí não dá certo. Aí chega e fala, pô, mas como é que eu vou fazer sucesso? Gente, sucesso não faz assim só porque você vai lá e posta, ou só porque você é uma pessoa fofa, bonita, carismática. É uma sequência de várias coisas. Você tem que postar todo dia, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se mostrar útil para as pessoas, porque as pessoas, a partir do momento que você posta, as pessoas vão conversar com você. Se você não responder, as pessoas vão parar de te acompanhar. Então, se elas não sentirem que você está ali, você vai se tornar um estranho, ela vai parar de seguir seu perfil e vai seguir outro. Então, assim, eu vejo que tem muita gente que entra, começa a criar um conteúdo, para de criar um conteúdo. Ou tem gente que entra para criar um conteúdo só porque quer ter vários seguidores. Ou tem gente que tem muitos seguidores e não monetiza isso, não sabe como ganhar dinheiro em cima disso, né? Ou às vezes nem quer, ou quer e não sabe para que fazer isso, o que ajudar. Então, acho que assim, precisa ter propósito e precisa ser original, né? Fazer a mesma coisa hoje em dia... não dá. E as redes sociais, o algoritmo muda, né? Então você tem que estar sempre ligado ali. Você tem que estar fazendo muito curso. Não foi assim também. Eu falei, vou lá gravar um vídeo, fiz o primeiro vídeo, ele estourou, deu tudo certo. Não. Assim, demorou muito tempo para alguma coisa mostrar que, sei lá, eu tinha algum talento para criar conteúdo. No fundo, aquela inteligência lá atrás dos comerciais, né, com a direção, com toda, tá voltando de novo, né? E eu acho que é aí que eu me realizei como profissional de marketing, de propaganda. Porque o comercial de TV que eu gostava de 30 segundos caiu perfeito para mim no formato do TikTok, do vídeo curto. E você consegue mensurar, né? A mensuração lá era muito subjetiva, né? A mensuração de resultados de mídia offline era... A internet, nisso, eu acho que é isso que fez a verba migrar também. Com certeza. Porque na TV você comprava um flight lá por R$200 mil. Você compra uma audiência esperada. Ó, a Globo aqui tá falando que os meus números são esses. Hoje... Quem conhece, quem vai lá atrás, por exemplo, de uma empresa como a Globo, tem dados. Tem dados de TV incríveis, assim. Tem gente que acha que quem já foi lá atrás vê o que a Globo entrega, ela não entrega audiência ou relevância, ela entrega dados. Você consegue entrar numa plataforma da Globo e fazer o teu anúncio passar no meio do Big Brother, a plataforma vai te falar assim, ó, o teu anúncio vai ser vinculado agora no Big Brother, então você no Twitter vão estar falando isso, você posta um post agora porque você vai pegar essa audiência que está vindo desse canal e nesse momento vai aparecer um banner na nossa página para clicar e ir para a tua página com QR Code. Tá tudo integrado e você consegue ver ali exatamente o que você compra. Até mesmo os próximos sendo TV, passos, né? Até os próximos passos. Ó, seu anúncio vai ser vinculado nessa hora, então esteja no Twitter tal hora porque... Né, o seu site tem que estar preparado porque senão vai cair na hora que passar o comercial. Antes a gente não tinha essas informações na TV, a gente tinha isso na web. Então o pessoal ia para a web porque ele sabia quantos cliques deu no meu banner, quantas pessoas clicaram no meu anúncio. E né? esse é um bom uso para inteligência artificial, né? Isso, assim, usando inteligência artificial aqui, você acha que o mercado publicitário, ele se adaptou? Demorou para se adaptar? E com o chat GPT agora, é uma ameaça? É útil? Porque qualquer um agora pode escrever textos impecáveis. Sim. Mas as pessoas podiam escrever texto já faz muito tempo, sabe? E eu vou complementar. Você enxerga hoje o chat GPT, a inteligência artificial, muito mais com a visão Microsoft, que é um copilot, um copiloto te ajudando, ou numa visão mais robótica de substituição da máquina humana? Olha, eu acho que vai acontecer Isaac as duas Asimov. Como? Com o Isaac Asimov. Sim. Eu acho que vai acontecer as duas coisas. É inútil a gente pensar que algumas coisas não vão ser substituídas, né? A gente tiver esse pensamento não dá valor à ciência e à tecnologia do que a gente tem visto acontecer nos últimos anos na frente da nossa realidade aqui. Hoje já tem lugares com drones
muito grandes que voam, transportando passageiros. É o famoso carro voador dos Jetsons, mas ele tá aí, tá acontecendo na nossa frente, né? Holografia, são várias coisas bem interessantes. Mas a gente precisa desmistificar algumas coisas. Para mim, uma inteligência artificial como o ChatGPT não é também querendo colocar ali, jogando o ChatGPT e falar assim, nossa, que coisinha simples assim. Não é isso. Mas eu falo que é um Google que tomou asteroides, Esteroides, né? Com anabolizante, assim. E acordou e levantou, né? Resolveu vir. É um Google que responde coisas mais assim. Tem muita gente que fala assim, nossa, né? O Copilot, o GitHub tem uma ferramenta que é o Copilot que te ajuda a codar. No ChatGPT, você também chega lá assim, faça uma função JavaScript que usa isso e isso aí. Aí a pessoa, meu Deus do céu, não vamos precisar mais de programadores, não sei o que lá. Amigo, para você saber se aquilo ali vai estar certo, precisa de alguém, né? Só que, como é que ele consegue fazer isso? Vamos lá, tentar assim, desmistificar. Uma forma bem simples. O Google lia vários repositórios, todos os sites que estavam na internet. O ChatGPT também foi lá e leu o GitHub. Stack Overflow. E pegou o Stack Overflow. O que a gente tem que começar a perguntar é assim, eu coloco os projetos privados na minha empresa dentro do GitHub. Ele tá lendo esses projetos também? Porque, por mais que eu talvez não devesse colocar informações confidenciais, em um determinado momento, algumas informações estão ali, né? Essas informações estão sendo indexadas, então eu acho que é válido. E recentemente, respondendo a sua pergunta, a gente teve 2 techs, inclusive uma tech asiática, que descobriu durante algumas perguntas que trechos dos seus códigos estavam sendo usados como referência. Exato, né? Ou seja, bem recente. Em algum agora. momento o ChatGPT usou aquele conhecimento coletivo ali que era uma propriedade intelectual da companhia para produzir novo conteúdo ou entregar isso para Ele pode até ter falado assim, se você encontra, né, a inteligência artificial ser inteligente o suficiente para identificar uma informação confidencial e ela não indexar aquilo, mas de qualquer forma ela leu. Aonde que esses dados estão mapeados? É essa a discussão que a gente precisa abrir agora. A gente não precisa parar as pesquisas, mas a gente precisa regulamentar e saber como é que isso está sendo feito por trás. Porque a gente tem exemplos aí de próprias redes sociais, né? Você pegar aquele documentário do Netflix, Privacidade Hackeada, que o pessoal vem das próprias redes pessoais e fala... A gente, dentro do Instagram, a gente já não sabe mais exatamente como é que funciona o algoritmo, né? A gente criou o botão de like com uma boa intenção, aí veio lá uma Cambridge Analytica e usou com uma outra intenção. Então, a gente precisa mapear essas coisas e usar isso. Agora, sim, tá aí para facilitar. Coloca no caso de uma empresa, como da Cellcoin. Vocês têm lá os devs trabalhando para vocês. Aí vocês precisam entregar um negócio para hoje, final do dia. E aí o dev não consegue resolver aquele pedaço do código. Quando eu dou aula, eu falo para meus alunos, não adianta usar ChatGPT, senão você não vai aprender, né? Agora, você tá ali, teu chefe tá aqui, eu falo chefe papagaio de pirata, né? Fica aqui no teu cangote aqui. Ei, entrega. Desculpa, pessoal do podcast, bati na mesa. Entrega aqui. Entra no ChatGPT e resolve isso. Teu chefe vai virar para você e falar assim... Por quê? Se você não entrasse no ChatGPT, você ia entrar no Stack Overflow, você ia entrar no GitHub, você ia ligar pro teu amigo, você ia perguntar para alguém. Minimamente para fazer uma revisão de par, né? Fala, cara, eu fiz um negócio... Se você destrava, comenta esse código aqui para mim, vai. Ou então destrava. Tô travado nessa parte. Pelo menos olhei. O código não tá perfeito, mas agora eu troco 1, 2 linhas... Poxa, isso avançou o seu aprendizado. Você não sabia fazer, agora você sabe. Então, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas para o bem e saber conviver. Hoje já tem muita discussão no mercado de educação, como usar o ChatGPT no meio de um processo educacional. Se a gente ficar evitando isso... Sinceramente, outros países não estão evitando. A China, a Noruega, eles vão usar o ChatGPT. E vou te falar, recentemente, acho que foi ou na Suécia, na Dinamarca, o ChatGPT fez uma redação para um programa de residência médica e passou, foi aprovado. Foi um teste, né? Você só precisa honeypot agora ali que jogaram ter mais ferramentas para proteger isso. Você não cair no golpe, no fake, por exemplo, a foto do Papa com o jaquetão, né, de alta costura, né?
Nossa, temos que proibir as ferramentas. Cara, qualquer pessoa com conhecimento avançado de Photoshop faria aquela imagem. Sem dúvida. Então, não é uma culpa da tecnologia. A culpa está nas pessoas, na falta de regulamentação. Agora, vai tirar trabalho de programadores, de pessoas? Talvez, mas talvez vai facilitar e vai dar abertura a outras. Muita coisa mudou. Eu falo assim, minha mãe há 10, 20 anos atrás, ela falava, eu ter um celular, jamais, minha mãe tem 70 anos, jamais. Ela teve um celular pequenininho, aí faz 1, 2 anos a gente deu um celular já com uma tela maior, né? Ela, não precisa, vocês vão gastar dinheiro comigo. Aí ela, um dia ela tá lá no celular, ela... Nossa, que boa essa tela, né? Consigo ver meu Pinterest. Eu, mãe, você tem um Pinterest, né? Eu lá sabia que você tinha um Pinterest. Ela, eu uso para ver os meus crochê, o ponto cruz, o bordado. Falei, tá vendo? Hoje você chega em casa, começa a conversar com ela, ela não tá ela, respondendo. às vezes, ela não tá respondendo. Ela E você tá assim. Está rindo sozinha. E ela achou que, Sozinha. e ela achou que não precisava dessa tecnologia. Agora, vê, por exemplo, o caixa de supermercado. Eu, quando era pequeno, o meu sonho era ser caixa de supermercado. A minha brincadeira que eu mais adorava brincar era de caixa de supermercado. A época da inflação alta, minha mãe fazia uma despensa lá com uns 20 latas de óleo que ela comprou barato. Remarcava preço. Aí minha amiga tinha a caixinha registradora da Estrela, ia lá, registrava, a gente brincava. Hoje em dia você quase já não tem mais o caixa do supermercado. Você vai nos grandes supermercados hoje no mundo inteiro, o autoatendimento. Você passa suas compras. Mas e o roubo? Não vão roubar? A quantidade de pessoas que passa sem pagar sai mais barato do que se eu pagasse vários funcionários Sem no dúvida. caixa. E você entrou num ponto bom aqui de Gosto de dinheiro, pontos bons. caixa. Isso. E você trabalhou também no mercado financeiro aí, Trabalhei. em 2 grandes empresas, PagSeguro, Isso. Ame Digital. Isso. Qual a sua opinião sobre contas digitais e todo esse movimento, né, de fintechização da indústria? Essa evolução também. Total, isso foi muito importante. Eu acho que isso é um fator assim que deu um avanço tecnológico e de independência enquanto sociedade e participação, né? Representatividade, liberdade para as pessoas avançarem, né? Desenvolvimento profissional, Inclusão pessoal. financeira, de verdade. Porque o Brasil ainda tem muita gente desbancarizada, né? Que não tem conta em banco. A minha mãe mesmo, assim, ela prefere pegar o dinheiro e guardar lá na conta corrente mesmo, não sabe fazer um investimento, né? Ou até pouco tempo atrás pega uma parte do dinheiro e guarda no colchão, guarda em casa, porque tem medo de que alguém vai pegar essa grana. Então, falta uma educação financeira no Brasil. Eu acho que esse é o principal ponto e essa talvez seja uma dica para as fintechs. Investir mais em educação financeira. Você vai conseguir ter mais cliente, né? Você vai conseguir ter menos gente desbancarizada no Brasil se essas pessoas forem educadas sobre o processo financeiro. E isso tem que vir desde lá da escola. A gente não, a gente aprende de um tudo na vida, mas a gente não aprende pagar boletos, resolver contas. A gente vai aprender a palavra boleto quando a gente já está com ele vencendo lá na nossa vida, né? Mas na infância, na adolescência, a gente não é incentivado a entender dessas coisas. Aí eu acho que com as fintechs, isso popularizou até para essas idades mais tenras, sabe? De você ter uma conta e um cartão individual onde você gerencia pelo um app com 13, 14 anos. Você já sabe fazer isso na internet. Aí você dá essa possibilidade para a pessoa controlar isso na internet, vira tipo uma gamificação. É isso, porque né? eu ia falar, é a geração de conteúdo, é a geração de conteúdo nos esteroides, né? Que você falou dos esteroides no chat. É a mesma coisa, quer dizer, você ensina e ao mesmo tempo tem a ferramenta ali e fica, né, de uma maneira integrada, né, para você poder ensinar. Isso. Eu ia te perguntar se agora não era aquele momento da gente fazer o nosso quadro, que já está ficando agora famoso, né? Famoso. Seguinte, Danilo, a gente vai brincar agora aqui de root ou ruim. Massa. Tá? Funciona assim. A gente vai falar algumas palavras, atividades, nomes de pessoas e você tem que falar na lata. Se for ruim e se for bom, você fala root. Fechou. Maravilha? Maravilha. E se você quiser justificar,
Fica à vontade. Justifique seu exemplo. Root ou cite ruim. 3 exemplos. Root ou ruim, ou fale, se quiser adicionar, justificar por que você tá dando essa. Não, eu vou justificar, eu sempre justifico pra não ser cancelado na internet. Vamos começar. Começa aí, Thiago. Vamos lá. Elon Musk. Eu vou colocar como ruim, tá? Eu vou colocar como ruim. Eu acho que o Elon Musk, ele criou uma legião de fãs da época que criou Tesla, de todas as pesquisas científicas, né? Tem muita gente que idolatra Elon Musk como, nossa, um perfil de sucesso. Só que eu acho que com essa... a fase Twitter... ele se queimou muito, eu acho que causou muita polêmica, gerou mais ruído, gerou mais discussão. Não é uma pessoa que eu admiro, apesar de todas as entregas que ele fez serem mérito deles, entendeu? Mas eu acho que ele precisava ser um pouquinho mais comedido. O mundo já está muito bagunçado para gerar mais discussão, ainda mais no Twitter. E agora ele sendo dono, você fica assim, meu Deus! E ele parece estar polarizando, né? Esses últimos vídeos botando o cara na pressão, falando, cadê o discurso de ódio e tal? Ele é o cara que aprendeu marketing de conteúdo, porque o marketing de conteúdo ele tem também 2 vieses, assim. Tem aquela frase do tipo, falem mal, mas falem de mim. É o perfil clássico da pessoa que entra no BBB, né? Não importa se eu vou sair cancelado, mas o importante é que eu ganhei a mídia. Dando a mídia, o resto eu corro atrás, entendeu? Então, eu acho que ele fica nessa coisa de tem que estar sempre falando, eu tenho que gerar uma polêmica, e aí isso gera um desconforto, cansado. É aquela máxima, se não for ajudar, atrapalha. O importante Exato. é participar. Vamos lá. É isso aí. Muito bom. Twitter, root ou ruim? Root, total root. Twitter é fundamental e necessário. Quem tá estragando é o Elon Musk. Root ou ruim? Casimiro. Olha, Ruth, eu não consigo acompanhar tudo do Casimiro. Eu não sou um fãzão de esporte, eu acompanho esporte, mas eu não fico ali, não sou viciado nem no meu time, que aliás não ganha nada, faz muito tempo, então... Mas assim, eu gosto muito do perfil do que é um influenciador como o Casimiro. Um influenciador Ruth. Ele vai lá, abre a câmera. A primeira vez que eu vi o Casimiro na Twitch... há muito tempo atrás, antes de Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo eu assisti com as lives dele. Pela primeira vez eu não assisti a Copa do Mundo na televisão. Preferia ouvir ele comentando, achava muito mais próximo de mim, assim. Mas a primeira vez que eu vi o Casimiro na Twitch, eu não entendi o que ele estava fazendo. Eu não entendi ainda essa coisa de entrar, reagir, comentar, ficar ali assistindo um vídeo, ficar falando. Hoje, né? Hoje a gente tem aí consolidado o que é a profissão de streamer, né? Tem até registro na CLT, streamer. Então eu acho que Ruth, assim, pro Casemiro. Eu gosto do que ele quebrou, de como ele se consolidou. Philip Kotler. Também, não consigo acompanhar a carreira, ainda mais, não sei nem se ele tá vivo, se ele tá morto ainda, mas assim, Philip Kotler é o pai de marketing, administração, então estudei com os livros dele. Não sei, eu falo assim, que eu não gosto de me comprometer muito com essas opiniões, porque durante a pandemia muita gente falou merda por aí, muita gente foi cancelada, né? Então não sei como é que tá a situação de todo mundo, não sei nem se eu tô cancelado, eu sempre devo estar cancelado em algum lugar. Nesse momento não. Nesse momento não, né? O nível, o ranking de cancelamento eu não tô no topo, assim. Mas eu acho que é uma pessoa que ainda traz conceitos relevantes para marketing de grandes proporção, marketing de escala, né? O legal de quando a gente estuda comunicação é que a gente estuda falar com um grande público, né? Como é que eu atinjo uma grande parte das pessoas? Então, acho que o Kotler traz bastante disso, assim. Ruth. E agora vamos dar uma temperada. Guru de marketing, Ruth ou ruim? Eu acho que é Ruth, né? É um Ruth porque ele tem que existir. Eu, particularmente, eu sigo alguns. Eu pago por alguns, né? Como a gente estava falando lá como é que você cria conteúdo? Você acha que vai abrir o vídeo e vai fazer um conteúdo. Tem vezes que alguém faz isso e dá certo, porque a pessoa é carismática, ela tem um público que ajuda. Tipo um Casimiro, né? Mas tem gente que... O Casimiro, eu tenho certeza que eu acho que ele nunca fez um curso de marketing de conteúdo, entendeu? Eu precisei fazer um curso para aprender a usar o Twitch, né? Eu fui seguir vários gurus de marketing. Paulo Cuenca, Ramon Campos, Érico Rocha. Aprendi
entendi o que é lançamento, 7 em 1, ROI, investimento. Então, eles são necessários para fazer. E eu falo assim, eu vou até aqui defender os coaches de marketing, assim, porque tem muita gente que critica, fui lá, fiz seu curso e continuo sem fazer sucesso. Mas você foi lá? Você se entregou mesmo? Você fez tudo? Porque às vezes eu falo para os meus alunos, mas eu não aprendi. Você prestou atenção na minha aula? Porque na maior parte da minha aula você estava conversando. Metade das aulas você faltou. Você não fez uma pergunta. Agora você está falando que você não aprendeu? Quando você aprende, você tem que fazer uma baita de uma dedicação, né? Então, o coach do marketing está ali ensinando o método dele. Você compra se você quiser e se você se dedicar, eu acredito que você acaba tendo alguns resultados. Não é sempre. Tem muita roubada aí também. Tem que ficar esperto, né, gente? Maravilha. E para terminar agora, opa. Gil do Vigor. Ruth ou ruim? Rutíssima. Rutíssima. Gil de Vigor, para mim, é um ídolo máximo, assim. E é uma inspiração máxima. Né? Eu acho que, assim como todo mundo conheceu o Gil do Vigor no meio da pandemia, durante o Big Brother. A gente estava nos momentos mais críticos, né? Mas ele, para mim, ele levanta várias bandeiras, né? Do gay, nordestino, negro, afeminado, uma série de preconceitos que a gente da comunidade LGBT sofre. E mega estudioso, dedicado, ele teve a possibilidade de seguir só pelo ramo da fama, né? Um carisma que qualquer emissora gostaria de colocar ele. Eu acho que a Globo mandaria ele apresentar até o Jornal Nacional. Ele falou, não, eu passei no mestrado, eu vou atrás da educação, sabe? Ele acredita nisso, ele vê o fator transformador. Então, ele me inspirou a ir fazer um mestrado, ele me inspirou a colocar a bandeirinha do arco-íris do lado do meu nickname no GitHub e falar assim, sim, sou gay, sou bissexual, sou pansexual, assumir a minha sexualidade e inspirar outras pessoas, porque hoje várias outras pessoas chegam nas minhas redes sociais, assim como um dia eu cheguei na do Gil e falou, pô, você me inspirou a fazer alguma coisa, né? Entendeu? Então, Ruth total para Gil do Vigor. Ai, Brasil! Muito bom. Muito bom, amo, Gil. Bom, agora, Danilo, nós estamos chegando naquele momento em que a gente liga, chega o Martin McFly com o Emmett Brown, lá, o Dr. Brown, ligamos a DeLorean e vamos ligar a nossa máquina do tempo, nós vamos 10 anos para frente. Mais do que isso é impossível, né? Mais que isso é impossível. Não dá, né? Hoje em dia até. Até já é muito, né? Pensando assim, 10 anos para frente, como é que você enxerga o marketing e a criação de conteúdo 10 anos para frente? Se é possível ligar essa máquina. Dá para ser otimista? Tem que ser otimista, né? Não tem outra opção. Talvez a gente hoje discuta aí a positividade tóxica, né? De achar, não, se você se esforçar, acabei de falar isso, aí eu fico assim, tá, mas né, sem meritocracia, nem todo mundo começa do mesmo ponto, mas né, a gente tem que acreditar que vai dar certo. Eu vejo o papel de marketing, de conteúdo, cada vez ainda mais forte. As empresas entendendo a sua responsabilidade social. Eu acredito que negócios de impacto social vão fazer parte de todas as empresas. Assim como hoje em dia já começam as empresas terem um departamento só para falar de diversidade e inclusão, coisas que antes ninguém estava prestando atenção, e não estava prestando atenção antes da pandemia. Eu falo que a gente precisou conversar disso muito forte depois de Black Lives Matter, né? Depois de George Floyd ter sido assassinado, que a gente começou a falar... O que são grupos subrepresentados? O que são minorias que não estão sendo representadas aqui na nossa empresa? Então, eu acho que qual é a parte das empresas que entrega impacto para a sociedade, para o meio onde ela está? Porque só o lucro desenfreado do Elon Musk não vai ajudar ninguém. Ele continua bilionário, mas o resto da população, a grande maioria, continua passando seríssimas dificuldades. Então eu acho que as empresas vão passar a criar mais conteúdo, elas vão incentivar os funcionários a criarem mais conteúdo. A habilidade de criação de conteúdo, de marketing pessoal, vai ser uma habilidade que a gente vai desenvolvendo enquanto profissionais. E esse é um ciclo que ele se retroalimenta, né? Você faz isso, as pessoas passam a consumir mais, com mais responsabilidade. Exato, né? Exato.
E uma coisa que eu acho que é importante desmistificar daqui a 10 anos, né? Para daqui até 10 anos, foi uma pergunta que um amigo que trabalhou comigo no PagSeguro também me perguntou ontem. Ele postou no Stories dele, aí eu fui lá comentar. Aí ele... Tô tentando lidar com a ideia de que para ser um profissional agora eu preciso criar conteúdo. Eu falei, não, você não precisa criar conteúdo. Muito pelo contrário, eu comecei a criar conteúdo para deixar de ser um profissional. Eu comecei a criar conteúdo para sair do mercado, para eu ir só para a área de conteúdo. É óbvio que você ajudar uma outra pessoa a ensinar, você aprende, é bom para você. Mas você não precisa ter um blog, você não precisa ter um Instagram. Você pode levar a sua vida da mesma forma, não é necessário. Agora, ter uma boa página no LinkedIn é importante para qualquer pessoa em qualquer carreira. Sem dúvida. Que você seja o caixa do supermercado, que você seja o Uber. Ter uma boa apresentação no seu LinkedIn. Por que você talvez não pode ter um site, né? Um site pessoal, uma rede social que mostre, fale sobre você, que te abra talvez mais possibilidades. Vai da sua necessidade. Para uma pessoa desenvolvedora, para um programador, ter um GitHub ali certinho, você não precisa fazer curso de marketing, mas saber se colocar, né? Saber essas habilidades de marketing, de sociabilização, de comunicação, são as famosas soft skills. Então, acho que isso vai se desenvolver muito entre 10 anos. E a gente vai ter ainda as inteligências artificiais aí ajudando muito, né? Sempre as pessoas usaram a inteligência artificiais para escreverem textos. O pessoal de comunicação está usando inteligência artificial para gerar texto há muito tempo. Vocês acham que a maioria das coisas que muita blogueira, muita empresa posta foi escrita? Nada. Foi escrita ou por uma assessoria de imprensa ou foi escrita por uma inteligência artificial. Ghostwriter da vida, né? Então, tem muita coisa que já está acontecendo. Hoje a gente só está discutindo isso e a gente vai discutir cada vez mais. Muito bem, senhoras e senhores, esse aqui foi o Danilo Vitoriano, deu uma excelente e perfeita aula aqui pra gente. Conta aí pra galera, Ruth, como que a gente te encontra nas redes sociais? Muito bom. Em todos os lugares é Dan Vitoriano, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, que mais que eu tenho? Estou esquecendo, GitHub? não pode esquecer, GitHub. LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest. Facebook também. Tem o Pinterest em qualquer lugar. Linktree.com/Dan Vitoriano. Você vai ver todos os meus links e as divulgações de dicas de curso, vagas que eu compartilho, né? Empresas, as podcasts que eu faço, né? A comunidade Devs 40+, para você que trabalha na área de tecnologia e assim como eu, tem mais de 40 anos, está tentando entender como é envelhecer trabalhando, né? Então, participa aí dessas minhas comunidades, desses meus links. Tem o meu site também, danvitoriano.com.br, lá você encontra vários outros conteúdos. Perfeito. Agradeço demais a presença do Danilo Vitoriano aqui. E para você que está assistindo, ouvindo a gente, siga a gente, compartilhe e comente. E fiquem ligados, porque daqui 2 semanas nós voltamos com o tema A fintechização da indústria do varejo. Um forte abraço e até lá.